Olá, irmãs e irmãos. Eu sou o padre Daniel Lagni, sou atualmente o diretor das Pontifícias Obras Missionárias, cuja sede é Brasília, e gostaria de trabalhar um pouco com vocês hoje sobre a campanha missionária que se realiza no Brasil e no mundo todos os anos. Nascida em 1926, portanto já vamos completando 82 anos de campanha. Tratando das Pontifícias Obras Missionárias, eu gostaria de dizer que elas são um organismo oficial da Igreja, e são pontifícias porque estão mais diretamente ligadas ao Papa, ao Vaticano, mas que se realizam e se concretizam nas nossas dioceses, comunidades e paróquias. As Pontifícias Obras Missionárias têm 4 ramos fundamentais. Primeiro, a obra da propagação da fé. Segundo, pontifícia obra da Santa Infância, entre nós mais conhecida como Infância Missionária e Adolescência Missionária. Terceira, pontifícia obra de São Pedro Apóstolo. E a quarta, a Pontifícia União Missionária. A primeira delas, pontifícia obra da propagação da fé, foi fundada em 1822 por uma jovem leiga francesa chamada Paulina Jaricot, que desde pequena sensibilizou-se pela questão das missões, sobretudo da China e da Ásia Oriental. Dessas necessidades, o seu intercâmbio de carta com os missionários, organizou um pequeno grupo de suas amigas operárias, junto das quais rezava todos os dias para as missões, e fazia uma pequena coleta, oferta, fruto do seu salário, oferecido para ajudar as obras de evangelização em territórios de missão. Este era o conceito daquele tempo. Rapidamente, esta obra se divulgou, se espalhou, e o Papa Pio XII, em 1922, a declarou pontifícia, isto é, a constituiu um organismo oficial da Igreja Católica em todo o mundo para a cooperação missionária, que se pode dar sobre 3 aspectos. O aspecto da nossa cooperação espiritual, isto é, a minha oração, sacrifício pelas missões, a cooperação pessoal, a minha entrega pela causa missionária, pela evangelização, e a cooperação econômica, isto é, a oferta, né, de alguma quantidade em dinheiro para o trabalho missionário no país e no mundo. Mas nós ressaltamos que as obras missionárias sempre têm como meta fundamental a missão universal, no mundo todo, não unicamente e exclusivamente a um país, embora nós tenhamos também necessidade. As igrejas, as dioceses se articulam para organizar esse trabalho, para que tenhamos uma igreja mais missionária. Inicialmente, alguns grupos da propagação da fé, no Brasil, iniciaram em São José dos Campos, no Paraná, em São José dos Pinhais, desculpem, no Paraná, aos cuidados do padre Fabiano, da Sociedade do Verbo Divino. Hoje, existem vários grupos da propagação da fé presentes em alguns estados como Tocantins, Ceará, Mato Grosso, que já estão fazendo uma caminhada e uma experiência de fé a serviço da missão. E contribuem com sua oferta, seu sacrifício, para o trabalho missionário no Brasil e no mundo. Claro que as necessidades da igreja missionária é muito grande. Por isso, a importância de uma articulação para que Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido, né? E para que continuemos trabalhando para que o Senhor seja amado. E como Paulo, nós queremos recordar, ai de mim se eu não evangelizar. A pontifícia obra da propagação da fé tem uma missão muito abrangente. Abrange os grupos da propagação da fé, grupos de juventude missionária que no Brasil estão se firmando, crescendo, e além disso nós podemos suscitar, despertar o espírito missionário junto às pessoas da terceira idade, junto aos enfermos, junto às pessoas que na comunidade trabalham já com outras pastorais, não só em vista do Dia Mundial das Missões, que é celebrado todos os anos no mundo inteiro, no penúltimo domingo do mês de outubro, mas ao longo da própria vida e dinâmica pastoral de cada comunidade. A propagação da fé tem um corpo, isto é, torna-se uma realidade com o apoio material, junto ao Secretariado Nacional, que nós temos aqui em Brasília, faz algumas publicações para animação, orientação, formação missionária. Continuando a nossa conversa, eu gostaria de lembrar que a missão, aqui no Brasil e no mundo inteiro, gostaria, e com certeza poderá contar com a sua colaboração, com seu apoio,
Por quê? Porque você também é responsável pela missão. Cristo confiou à sua igreja essa tarefa e isto é um compromisso nosso desde o batismo. A missão é indispensável, faz parte da própria natureza da igreja, do ser igreja. Não perca tempo. Vista agora a sua camisa em favor da missão, da evangelização do reino de Deus. Nós queremos novamente lembrar que a missão é uma questão de amor, de coração, não apenas de colocar na cabeça, mas de trazê-la ao coração, pois isso envolve todo o nosso ser e a nossa vida. Não perca tempo para participar da vida missionária da igreja. É hora de evangelizar. Nós passamos agora à segunda obra missionária, fundada em 1843, é a obra da infância missionária, por um bispo francês chamado Dom Carlos Forbin Janson. Tem como objetivo sensibilizar as crianças de países cristãos, católicos, para as necessidades das crianças em territórios de missão, não é? Em realidades muito diferentes das nossas e muito mais precárias que as nossas. O lema é criança, evangeliza e ajuda criança. A pontifícia obra da infância missionária foi proclamada também pontifícia pelo Papa Pio XI em 1922. Hoje, a chamada IAN, Infância e Adolescência Missionária, está já presente em 130 países no Brasil. Também no Brasil, encontra-se em plena expansão, não é? Tendo chegado aqui entre nós por volta de 1853 na cidade do Rio de Janeiro, e por muitos anos ficou assim um pouco estagnada. Em 1994, ela começa a se organizar de forma mais efetiva em todo o país, e hoje está presente em quase todas as dioceses do Brasil. Contamos com cerca de 30 mil grupos da infância missionária, que soma mais de 400 mil crianças. Eu volto a lembrar com o lema: criança, evangeliza e ajuda a criança. A infância missionária quer despertar o ardor missionário já desde a tenra idade da nossa criançada no Brasil. A terceira obra que nós queremos lembrar é a obra de São Pedro Apóstolo, fundada em 1889 também por uma leiga francesa chamada Joana Bigard e sua mãe Estefânia, que visava sensibilizar o povo cristão acerca da importância do clero local, autóctone, de cada país, de cada região, portanto, despertando o clero nativo, dando apoio para a formação do clero, tanto do ponto de vista espiritual e material, formação dos futuros sacerdotes, da vida religiosa, das missões. E foi também declarada pontifícia por Pio XI em 1922, como nós falamos das anteriores. Atualmente, esta obra de São Pedro Apóstolo assegura a manutenção, sobretudo material, para cerca de 83 mil seminaristas que estudam em 962 seminários, maiores e menores, em território de missão, com ajuda que sai das nossas comunidades. Igualmente ajuda a noviços, noviças, pertencem às várias congregações religiosas. A obra, agora falamos da obra da Pontifícia União Missionária, fundada em 1916 pelo bem-aventurado padre Paulo Mana, um missionário italiano que trabalhou na Birmânia, naquele tempo, nas missões do PIMI. E, tendo experimentado a indiferença religiosa de algumas comunidades, né, e de alguns colegas seus missionários, ele pensou de um trabalho de animação missionária para o próprio clero, para os sacerdotes. Isso chamou muita atenção para a animação missionária do clero. Por isso, infundir um espírito missionário, né, uma sensibilidade missionária no clero, já desde o processo e do período de formação, e depois na formação permanente já como ministro consagrado, ordenado para o trabalho missionário.